na década de 40. E, portanto, sem registro de apoio por parte dos serviços técnicos de Portugal continental. A produção deste período foi caracterizada pela influência de modelos da vanguarda europeia, nomeadamente base estética Art Deco ou modernista, recebidos por acompanhamento do contexto português, como disse há pouco, mas também e sobretudo pelo acompanhamento dos países vizinhos, nomeadamente a África do Sul, que era uma situação que vinha a acontecer já desde o final do século XIX, princípio do século XX, portanto uma grande influência sul-africana. Introduziu-se nestes primeiros projetos, nestas primeiras obras, uma preocupação funcionalista, sobretudo nas moradias para os funcionários do Estado, ou nos edifícios de funções mais técnicas, como edifícios escolares, edifícios hospitalares, mas também os próprios edifícios de função administrativa, como é este o caso, que tinham uma maior responsabilidade na representação simbólica do poder estatal. Esses próprios edifícios administrativos recebiam agora este novo tipo de arquitetura, entendido como um novo estilo arquitetónico, generalizando uma expressão formal baseada agora nas potencialidades técnicas e estéticas do betão armado, que era um material que vinha sendo desenvolvido, que estava em grande crescimento desde 1918, que foi o ano de produção direta em Moçambique. De início, a falta de experiência de alguns dos intervenientes traduziu-se em recorrentes deficiências de construção e de adequação ao clima, o que por acaso não é este o caso. Estes problemas foram sendo gradualmente resolvidos com o prolongar da prática, sobretudo já entrando pela década de 40. E consistiram num processo de experimentação e aprendizagem que, apesar de curto, se iria revelar fundamental para a prática dos anos seguintes. Enquanto este primeiro período se caracterizava por influências internacionais, o longo período que se iniciou a partir de 1940 foi dominado pela afirmação de uma certa ideia de cultura nacionalista, traduzida pelos modelos da exposição do mundo português que decorria nessa altura em Lisboa, em 1940. As comemorações, o programa das comemorações dos centenários, que era o grande projeto cultural do Estado Novo nessa altura, vai viabilizar um aumento do investimento económico estatal, estendendo para as antigas colónias um tipo de arquitetura, uma arquitetura do tipo português suave, que se instituía também nessa época na antiga metrópole. Digamos que os novos princípios deste tipo de arquitetura, os novos princípios de projeto, baseavam-se agora numa subvalorização do conteúdo construtivo, ao contrário do que acontecia antes, em função de uma estética de função pitoresca ou historicista, com acentos de monumentalidade nos grandes programas administrativos. Estes princípios foram aceitos com muita calma e muito bem aceitos pelos arquitetos das obras públicas locais, nomeadamente Augusto Rodrigues da Silva, portanto, que já vinha dos anos 30, e Francisco Assis, o que revela a sua formação de origem eclética. Portanto, tanto faziam, 5 anos antes, um edifício de vanguarda europeia, portanto, muito adaptado à época. Pouco tempo depois faziam esta arquitetura mais pitoresca, portanto, também perfeitamente adaptados e sem problema nenhum. A uniformização arquitetónica, segundo os novos princípios, estendeu-se também nesta época em Moçambique a algumas construções pré-existentes, existindo, em alguns casos, projetos e obras para a adaptação de fachadas ou de espaços interiores de edifícios importantes no panorama moçambicano, que resultou, na maior parte dos casos, em bizarras combinações estéticas.
qualquer das maneiras, os principais exemplos da arquitetura português suave de Moçambique foram executados diretamente em Portugal, na proximidade do gosto oficial do regime, se assim quisermos chamar. E nesta altura, neste período, vai-se destacar a figura... desculpa, tinha melhor para exemplificar este tema. Nesta altura destaca-se a figura tutelar do arquiteto raulino, quer pela produção direta de projetos, de volta dos anos 40, quer pelo passar de testemunho e pelo deixar de referências para os anos seguintes. A partir de 44, os projetos passaram a ser centralizados no Gabinete de Urbanização Colonial, ou Ultramarino, como foi uma vez mais tarde chamado, destacando-se aí as figuras do arquiteto João Aguiar, na direção, e do arquiteto Lucínio Cruz, na prática de projeto. Este gabinete serviu-se dos modelos raulino para a criação de um receituário estereotipado, caracterizado por soluções de desenho conservador, mas ao mesmo tempo simples, para garantir uma inovadora produção em grande quantidade, de execução rápida e económica, garantindo pela primeira vez uma abrangência territorial. Ou seja, para além de dar resposta às encomendas singulares e específicas, conseguiu-se agora executar um conjunto grande de projetos tipo, sem local de construção pré-definido, que podiam ser adaptados a vários locais do território, conforme fizesse falta, introduzindo aqui um tipo de pensamento que seria mais tarde aproveitado, embora com outros resultados práticos, pelos arquitetos do movimento moderno. Estas soluções de documento de urbanização colonial, apesar com essa sua simplicidade, esboçavam já alguns princípios racionais de controle climático, embora muitas vezes desajustados e, sobretudo, desajustados em relação às técnicas construtivas e aos materiais que já na altura estavam disponíveis. Este discurso português suave proveniente de Portugal iria prolongar-se durante os anos 40, os anos 50, iria estender-se até 58, sobretudo nos programas religiosos e administrativos, mas a partir de 52, 53, começou a ser ultrapassado. E, de facto, o ano de 52 assinalou a passagem a um novo período, no que diz respeito à arquitetura executada diretamente em Moçambique. A revisão constitucional, efetuada um ano antes em Lisboa, iria traduzir-se por um reforço no investimento económico estatal e num investimento, num incentivo à imigração para a África. Um incentivo que seria aceito por um conjunto de arquitetos de uma nova geração, a geração formada no rescaldo do primeiro Congresso dos Arquitetos, de 48, e que estava com muita vontade, muito interessada em desenvolver na prática os valores estéticos e ideológicos da nova vanguarda europeia, portanto, os valores da arquitetura do movimento moderno. Estes arquitetos, a chegada destes arquitetos a Moçambique iria ter um impacto imediato na produção de origem, na produção de encomenda privada, e gradualmente iria também transformando a produção das obras públicas. A partir de 52, os serviços de obras públicas moçambicanos caracterizam-se então por uma adesão gradual a este tipo de arquitetura, retomando a abertura ao contexto internacional. A figura mais importante deste período é o arquiteto Fernando Mesquita, que chegou a dirigir o